Muito boa noite a todos, nossa saudação aí de casa, pessoal que permaneça, quem puder permaneça em casa, quem puder permaneça em casa, todos os cuidados são poucos, enfim, mas o nosso assunto hoje aqui, nós vamos falar de futebol. Quanto tempo faz que eu não falo de futebol, né? E eu sempre gostei de tratar sobre as coisas do fute, dá para se dizer assim, né? E claro que da política também e tal. E nós vamos falar esse mês de setembro que está se encerrando, agora estamos iniciando outubro, mas o mês de setembro é marcante, especialmente o mês de setembro de 2020, que marca os 50 anos do Estádio Colosso da Lagoa. E também vamos abordar depois alguma coisa sobre o momento do Ipiranga, que vive um momento espetacular aí na Série C. E para abordar o assunto, nós estamos recebendo, obviamente, aqui o presidente do Ipiranga, o senhor Adilson Stankiewicz, e o diretor social, diretor do quadro consular, diretor do departamento de futebol, em vários jogos quando havia público, porteiro, apagador de incêndio, eu também não sei se tocava fogo também ou não, né? Mas enfim, é uma espécie de faz tudo aí, o Valmor Vans. Sejam muito bem-vindos, obrigado por atender ao pedido aqui. E vamos, mais um bate-papo aí, até nós podemos interagir, nós três aqui. Presidente, seja muito bem-vindo, obrigado. Muito obrigado, hoje é um prazer para a gente estar aqui hoje, aqui na TV Erechim, falando para os seus teleouvintes aí, sobre essa história maravilhosa do Ipiranga, do Colosso da Lagoa, enfim, a história da nossa comunidade, uma história fantástica, recheada de glórias, recheada de alegrias, de algumas tristezas e de sabores também, que isso faz parte da vida, né? Mas, enfim, uma linda história e que deve, sim, ser contada e perpetuada. E que você faz isso muito bem. Valmor, também, muito obrigado por atender aqui. Fique à vontade. Obrigado pelo convite hoje, aos telespectadores aí. É uma satisfação falar do Ipiranga aí. Ainda mais do Colosso da Lagoa, que completou 50 anos. Bom, as instituições, as entidades, elas obviamente são feitas de histórias, mas há algumas datas cheias, né, como essa dos 50 anos. E o senhor está na história como presidente do clube, vai ser lembrado sempre. Quem foi o presidente quando completou 50 anos? Ou quando completou 10 anos? Ou, né? O tamanho da responsabilidade de dirigir esse clube aí, que não tem só 50 anos, não são os 50 anos do Ipiranga, são 50 anos do estádio do Ipiranga. Muito bem. O Ipiranga já é um clube com 96 anos, quase centenário, né? Já estamos chegando aí aos nossos 100 anos, fundado em 1924, num distante 18 de agosto, mas que teve a inauguração da sua casa, considerado o estádio mais lindo do interior gaúcho e quem sabe aí por muito tempo foi o maior dos interiores aí do Brasil, até da América Latina, né? É o que consta nos jornais de época. Esse está completando 50 anos, o nosso querido Colosso da Lagoa, né? Inaugurado no festival de inauguração lá em setembro de 1970 e com um gol de nada menos do que o eterno Pelé, campeão da Copa de 1970, talvez no melhor e mais vistoso futebol que o Brasil já teve, né, naquela seleção mágica, fantástica, em que praticamente todo o time da seleção esteve aqui em Erechim, né? A gente lembra muito do Santos, mas nós tivemos aí o Jairzinho, né, pelo Botafogo, nós tivemos o Tostão, pelo Cruzeiro, Piazza, Brito, Jesus, era realmente algo assim fantástico para uma cidade do interior como Erechim. E aqui fica, falava com o Valmor, né, sobre isso quando nós estávamos chegando aqui, o nível de empreendedorismo, de arrojo que as pessoas tiveram, né? Hoje é algo impensável para os dias de hoje, construir um patrimônio como foi construído, da forma como foi feito e com toda a grandeza que foi pensado. Realmente nós temos que tirar o chapéu para essas pessoas que foram os
idealizadores e construtores do Colosso da Lagoa aqui na nossa querida Erechim. Eu me lembro muito bem que quando foi construído o Polo de Cultura, né, também a gente ouviu e se ouve ainda muitas críticas. Para que uma obra dessa lá fora, desse tamanho, não sei o quê. E uma vez escrevi uma crônica sobre comparando o Polo com uma espécie, com o Colosso, né? Porque o Polo não é frequentado, que tem pouca gente. A mesma coisa acontece com o Colosso. Quer dizer, a culpa não é de quem? Não é do Colosso da Lagoa que vai pouca gente, né? Não é do cimento, da porta, não é das pessoas que projetaram, né? A culpa é de todos nós, dá para se dizer, né? E o mesmo acontece lá no próprio Polo, né? Agora, essa questão do arrojo, das ideias, realmente é uma coisa que chama atenção, né? Quando a gente é jovem, todos nós somos, a gente não dá importância para isso. Depois, com o passar do tempo, a gente começa a ler a história de Ipiranga, é impressionante. A coragem que tiveram, a visão dos visionários, assim, é impressionante a coragem que esse pessoal teve. Essas comissões foram formadas, a Comissão Central e a Comissão de Finanças, liderada pelo presidente Oscar Abal. É uma coisa que hoje, se fosse analisar, eu acho que é impensável. Movimentar hoje, pelos cálculos do nosso diretor, João Brusque, em torno de 50 milhões. Isso. É um valor, assim, muito significativo, difícil de levantar hoje, de agregar pessoas como era antigamente. Quando começou a Pedra Fundamental, em agosto de 63, foi lançado. E daí as críticas na época eram muito grandes, né? Vocês são loucos, fazendo aquele fim de mundo, realmente. Erechim ia até perto dos bombeiros ali. Não eram os bombeiros ali, mas era ali, para localizar hoje em dia. De lá, o resto ali era mato, terra, chão batido. Vão levar 10 anos, vão levar 15 anos. Isso é uma loucura, uma estupidez. É o fim do mundo. A mãe mesmo dizia, a mãe era fanática de Ipiranga, dizia, mas é uma loucura fazer lá. A tua família, eu falo um pouco de você, porque do presidente eu mais ou menos já sei. Fala um pouco das tuas relações com o Ipiranga. Eu nasci, acho que ipiranguista, via mãe, que a mãe fez parte da torcida das legendárias. E aí ela começou desde pequenininha a falar Aquelas de que Ipiranga. pegavam no guarda-chuva mesmo. Isso, sombrinha. A mãe disse que brigou muito com as atlantistas de Sombrinha. Sim. A minha mãe e as minhas tias brigavam ferronhamente com as atlantistas. E ela foi me contando essa história. E lá da minha casa, por coincidência, veio morar o Mário Carazinho. Isso. Lembra dele? Me lembro. Com uma Vespa. O presidente não se lembra, mas O presidente foi zagueiro, foi lateral do Atlântico e jogou no Ipiranga depois. Isso. O Adilson é novinho, não vai lembrar dessas coisas mais antigas. E eu pedi para a mãe, quem é esse cara aí? E vinha mais jogadores lá, né? De Vespa. Eu ficava impressionado, né? Com o pessoal, quando ela falou que era do Ipiranga, meu Deus do céu. Viam uns deuses para mim, né? Eu ficava olhando de longe eles, assim. Nunca cheguei perto, tímido, né? E ali começou toda a história minha com o Ipiranga. E aí acompanhei rádio. A mãe era muito italiana, não deixava os filhos sair de noite, em jogos, nada. Então... Mas eu sempre acompanhei o Ipiranga desde 68, no Tramontini, Rádio Erechim. 68. Aí que eu comecei realmente a acompanhar, assim, de ouvir e ficar a par de tudo do Ipiranga. Tu chegasse a frequentar a montanha, então? Não, porque a mãe não deixava. Não? Não deixava. Em 70 também, por 3 motivos. Um, porque a mãe era muito... Não largava os filhos de noite, em hipótese nenhuma. Choveu. Primeiro dia não choveu, mas choveu muito nos outros dias, né? E terceiro, que o ingresso era caro, né? Tá, mas aí tu já está falando da inauguração. Inauguração. Mas eu me refiro ao estádio da montanha, você não? Infelizmente eu não participei de jogo lá, só acompanhei via rádio. E a minha primeiro jogo... Festival de Colosso, do Colosso? Infelizmente foi só via rádio que eu acompanhei. Mas acompanhei tudo, né? Toda semana, ia lá no hotel ver os caras de longe, mas durante o dia à noite a mãe não tinha condições de me deliberar. Você imagina, até hoje, para muitos, e levantamentos feitos por revistas internacionais de outros países, a seleção de 1990 é considerado, para muitos, o maior time de futebol já formado, até hoje. Né? Vieram 8, se não me engano, aqui, né? O Colosso da Lagoa recebeu no festival de inauguração dele 8 titulares da seleção brasileira daquele time. Você imagina hoje, embora tenha que fazer todo o desconto, né? Tu não vai comparar um Gabriel Jesus com um Tostão, né? A diferença é muito grande, né?
Enfim, e o Ipiranga recebeu ali, a Erechim recebeu, então, 8 titulares da seleção brasileira, daquele grande time. 2 meses após a conquista do tricampeonato. E uma outra coisa que pouca gente se dá conta, presidente, é que também esteve no Colosso da Lagoa o Independiente da Argentina, Sim. que até hoje é o maior detentor de títulos da Libertadores da América. E na época era um timaço, né? E veio aqui. Mas enfim, e o presidente estava aonde? Eu mais ou menos dei um toque aí esses dias aonde ele estava, porque ele... No caso dele, a mãe não tinha medo que ele saísse de noite. Tinha apenas 2 anos, né, hoje. Então, não conseguia nem sair do colo da mãe, né? E realmente, em 1970, né, nessa época, a mãe estava esperando o meu irmão, o André. O André nasceu no mesmo dia que o Pelé, dia 23 de outubro de 1970, né? Mas a família, isso, e esse é o bom da família. O André é o grande jogador de futebol da família, exatamente. Um volante de qualidade, viu? Hoje já está aposentado também, que nem eu, né? Mas realmente o pai foi sócio do Ipiranga nessa época, conta também a história. Realmente é uma história que envolveu toda a comunidade, toda a região, né? Algo muito bonito. E era realmente a época de ouro do futebol, né? Não só do futebol profissional, mas também do futebol amador. A quantidade de clubes que haviam em Erechim, que disputavam campeonatos estaduais, nós tínhamos 3, né? Era o Ipiranga, o Atlântico e o 14 de julho. Nessa época. E além desses 3 clubes, havia uma infinidade de clubes aqui na cidade que movimentavam o setor social e esportivo todo final de semana. Eram triangulares, quadrangulares, campeonato, o municipal extremamente disputado com a presença desses 3 grandes clubes, isso, o Citadino, né? Então, realmente é época de ouro de futebol. É aquela época que o pessoal subia no caminhão, ia pro interior, não se tinha todos esses cuidados, né, que a gente tem hoje, mas era uma época bastante feliz. Eu, particularmente, eu me criei do lado do campo de futebol, que era o campo da família, né? Você sabe. Era o time do Minuano Futebol Clube, que era lá do bairro Cerâmica, né? O campo ficava no terreno do meu avô. O time era composto pelo meu pai e os meus tios. E lá nós cuidávamos da Copa. Então a Copa era com cerveja, gelo e serragem para manter gelado, né? A bebida. Vendíamos suco de limão que a gente mesmo fazia. Então a gente se criou lá, né? E ao final do jogo ainda tinha o campeonato de pênaltis, né? Que ficava da trave suplementar. E tudo isso criou esse gosto aí pelo esporte, pelo futebol, em que a gente está até hoje aí, e agora, como você falou mesmo, com a honra de poder presidir o clube nessa data importante, de 50 anos de construção do Colosso da Lagoa. E bacana a gente ter aqui do lado pessoas que viveram a história, como é o caso do Valmor, né? Aqui eu faço uma referência a ele. No final de semana tinha um rapaz que pertence lá à turma do Gaúcho de Passo Fundo, estava ali no Colosso. E o Gaúcho também foi um dos grandes adversários nossos, assim como nós tínhamos o Atlântico aqui na cidade, nós tínhamos o Gaúcho a nível regional, né? E o 14 de julho. E o 14, claro, lá de Passo Fundo também. Mas aí a lembrança de uma grande briga, né, no Colosso da Lagoa, que foram 21 expulsos, nós comentávamos aquilo. O Valmor era da turma que ia esperar o ônibus do Gaúcho na entrada da cidade para pupá-los, e na volta ia lá também, né? E depois... Fazer uma saudação. e depois eles retribuíam o carinho quando o time ia a Passo Fundo, né? Mas isso é muito bacana porque é a história, né? Essas pessoas fizeram a história e a história é muito bonita, né? É muito bonita mesmo. Só para não perder o link, essa batalha está no livro do Gaúcho, Batalha de Erechim, Batalha Campal de Erechim, lá, o livro deles do Gaúcho do Centenário. Foi em 73, novembro de 73. Foi uma briga generalizada, né? Quem começou foi o Valdir, né? E como pegou a bandeirinha na lateral, pegou na mão e começou a dar de relho nos torcedores, nos jogadores do Gaúcho. E a torcida ficou ali louca para invadir, né? Mas não houve invasão. Eu estava lá. Eu também estava. E o Gaúcho tinha os famosos irmãos Pontes, né? Irmão Pontes, muito violentos, umas lendas, né, no futebol gaúcho. Claro. Lendas, né? Mas foram, assim, um jogo histórico que todo mundo que está lá dentro jamais vai esquecer desse dia. E interessante que dos 11 jogadores,
do Ipiranga foram expulsos e 3 dias após nós tínhamos que jogar lá em Guaporé contra a Juventude. E não tinha time suficiente. Aí foram atrás de vários ex-jogadores, um deles foi o Badalotti, já tinha se aposentado no futebol. Sim. Ele aceitou o convite, jogou Sempre bem. 14 de julho. Sempre, 14 de julho. Jogou bem e até o pessoal convidou ele de novo. Volta a jogar de novo. Não tenho mais idade, já larguei. Então é um fato muito marcante e histórico do Colosso da Lagoa. Esse jogo ali contra o Gaúcho. Foi um grande rival nosso, o Gaúcho e o Atlântico, né? Esse foi o famoso jogo que não ficou marcado pelo jogo, mas pela briga. Pela facadaria. Porque... O único que não foi expulso foi o Mosquito, até a ponteiro esquerdo do Gaúcho, que ficou quietinho num canto, não quis se envolver. Correu lá pro túnel. Ele era pequenininho, dali ele foi pro túnel e não quis se envolver com briga. Mas foi histórico. Mas eu não me lembro, assim, depois dessa eu não me lembro de outras, assim, porque naquele tempo se brigava muito em campo, sabe, assim, e não acontecia quase nada. Digo, não é como hoje. Hoje se dá uma briga, o cara ou pega um ano ou é exonerado do... Naquela época eram brigas assim, diferenciadas, eram mais de briga de enfrentamento, nada que violência, sim, como hoje, como as torcidas organizadas levam produtos... Eu falo brigas de jogadores sim. dentro de campo, não. Foi a única... Eu não me lembro de ter havido outra confusão grande assim. Eu me lembro de uma confusão que teve onde 2 dirigentes do Ipiranga invadiram o campo, eu não vou citar o nome aqui porque não veio o caso, né, mas que também não terminou muito bem. Sim. Acho importante nós termos uma referência também ao nosso grande adversário, o Atlântico, foi o nosso... realmente o outro lado da moeda, né? E o Ipiranga cresceu muito também com essa rivalidade. Foi uma rivalidade importante e que acabou fazendo com que o Ipiranga também fosse grande, né? Hoje nós trilhamos caminhos separados. O Ipiranga segue no futebol de campo, o Atlântico conquistando suas glórias no futsal, mas são 2 equipes que orgulham a nossa comunidade. E o primeiro embate lá dentro do Colosso da Lagoa foi uma vitória, né, do Ipiranga por 4-1 contra um time muito qualificado do Atlântico, né, que tinha o Tomasi ainda, que foi um dos grandes nomes, né, do Atlântico. O Pedruca estava no Atlântico, exatamente. Do adversário. Que é um dos nossos maiores ídolos, né, do Ipiranga. O maior 9 que o Ipiranga teve. Isso mesmo. Na minha opinião. E esse time que participou do festival de inauguração, nós tivemos a oportunidade e a graça de poder homenagear através de uma placa que está lá agora nas paredes do Colosso, eternizando, né, essa turma e entre eles estavam presentes no dia do encerramento da placa o seu Ivo Barbieri, que é o nosso atual patrono e na época era o treinador da equipe, né? E além dele o Mujica. O Mujica, para quem diz que ouviu jogar, diz que ele foi o melhor e mais talentoso zagueiro que o Ipiranga já teve. Na minha seleção do Ipiranga de todos os tempos que eu fiz, a gente brinca dessas coisas e tal, né? O Mujica é titular indiscutível. E muito bacana, é uma pessoa que está com excelente saúde, uma excelente cabeça, muito gostoso de conversar com ele, falar daquele tempo, então muito bacana que a gente pôde fazer essa homenagem e talvez mereça agora uma homenagem unicamente a ele por todo o histórico que ele tem. Ele era um jogador assim... se posso dizer assim, ele era um jogador assim, viril quando tinha que ser, mas não desleal, né? Tinha velocidade, cabeceava muito bem, né? As pernas longas e tal, então ele antecipava, ele marcava, ele era uma liderança, né? Hoje os times carecem muito disso, assim, um líder dentro de campo chamava a atenção dos outros, entende? E sabia jogar, digamos, tinha técnica, não era tão técnico quanto o Menezes, que foi um outro quarto zagueiro extremamente técnico, né? Mas o Mujica, na minha seleção, é titular. Na minha também é. Esse dia do Atlântica foi um dia 20 de setembro, né? Um feriado Farroupilha, e nesse dia os 3 tradicionais clubes de Erechim hastearam a sua bandeira no pavilhão, né? Então o Hermes Campagnolo
pelo Ipiranga, o Ello Arioli pelo Atlântico e o seu Rolf Domingues, falecido agora recentemente, pai do meu querido amigo Paulo Henrique Domingues, o Queco, hasteou a bandeira pelo 14 de julho, mostrando a união dos 3 clubes e o orgulho, né, dos 3 pela obra do Colosso da Lagoa aqui na cidade. E nessa manhã foi um ato importante que eles fizeram para lembrar os antigos jogadores. Eles foram no cemitério e fizeram na frente do túmulo do Plínio Parente, fizeram uma oração. Quando isso? Foi na manhã do dia 20 de setembro. Nesse 20 de setembro de 70. E o orador foi o Dantão Artman, que era um brilhante orador. E foi isso que foi muito emocionante a homenagem que fizeram para os ex-jogadores do Ipiranga. Isso na véspera desse jogo aí. Estamos conversando com o Valmor Vans, que é diretor social do Ipiranga. Eu, presidente, Adilson Stankiewicz, presidente do Ipiranga, na opinião do Antônio Luiz Dalprá, aí, talvez o maior presidente do Ipiranga. Esse é ele. Né? Ele, passando ele. Eu só queria, assim, se me permite, se posso falar em nome dos 3, mas em meu nome eu quero fazer uma homenagem toda especial também ao Esporte Clube 14 de Julho. A gente fala muito em Atlântico e Ipiranga, mas que foi sempre um adversário muito leal, nunca abriu mão das suas cores, da sua bandeira, dos seus propósitos, dos seus princípios, e olha, engrossou algum jogo para os dois, entre aspas, tidos grandes da época, né? Ganhar do 14 de julho ali no fim da 7, que se dizia, não era tarefa fácil. Nós já voltamos. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Somos uma cooperativa de médicos e nos unimos porque temos comprometimento com a vida. Eu busco usar sempre a empatia. Eu me sinto bem, né, em poder ajudar, em saber que a cada dia eu dou o meu melhor. Para mim é mais do que um trabalho, é um propósito, uma missão. Nossa relação com os pacientes, né, sempre foi de doação e esse momento mais ainda. Ela segurou na nossa mão e aí ela falou: eu achava que eu estava sozinha, mas vocês estavam comigo. Então isso foi muito importante para a equipe, né, saber que ela entendeu esse acolhimento. Quando a gente fala assim, o senhor está de alta, ele vibra de uma forma que não tem explicação. Não há como não se sensibilizar diante de histórias e de olhares que depositam em nós tanta confiança. A palavra confiança ganhou um peso muito importante, porque a relação médico-paciente, ou médico-familiar, ela está tendo que ser a base do telefonema, a base da chamada de vídeo. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Essa é a nossa vocação. É o nosso jeito de cuidar. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. Qual o tamanho dos seus sonhos? Eles precisam de um espaço maior para que possam crescer ainda mais? Ou, quem sabe, eles precisam de um novo ambiente para se desenvolver? Já sei, chegou a tão esperada hora de dividir esse sonho com alguém. Ou então, seus sonhos precisam de um cantinho confortável para recarregar as energias. Para todas essas opções, a Sicredi Unestados é a parceira certa para realizar. Através do nosso crédito imobiliário, queremos ver os seus sonhos ganhando forma. Forma de lar. Muito bem, nós estamos de volta aí, falando com os representantes do Ipiranga. Nós temos várias fotos aqui, não sei se é possível, ou vamos, quem sabe, vamos
filmar depois ou mais tarde, enfim, ou manda por WhatsApp, enfim, aí, né? Umas fotos aqui importantes do Everaldo, né? Aqui uma foto do Pelé, onde ele autografou e deixou então a assinatura do Pelé, está aqui nos documentos históricos do Ipiranga. Bom, vamos falar um pouquinho então do Ipiranga. Ao longo desse tempo, aí o Ipiranga teve então vitórias, derrotas, subiu não sei quantas vezes da série, eu fiz até um levantamento, série D, série C, né, caiu várias vezes para a série B do Gaúcho, né, voltou inúmeras vezes, né? E para quem não pegou aquela época, assim, o Valmor disse que não foi, e o presidente disse que não pôde, vou dar um depoimento meu, né? Em 50 anos do Colosso da Lagoa, nunca vi, e acho que não vou ver mais, nenhum time com a qualidade técnica do Cruzeiro de Minas Gerais que se apresentou lá naquele dia. Assim, um futebol extraordinário, né? Só para você ter uma ideia, a meia cancha era Wilson Piazza, Tostão e Dirceu Lopes. Né? Não precisa dizer mais nada. Né? Eram jogadores excepcionais para o seu tempo, totalmente fora dos padrões normais. E o Jairzinho, que liquidou o meu Inter, e liquidou com o recorde que o Gainete ele detinha de 1.202 minutos. Né? 3 minutos o Jairzinho já votou. 3 minutos o Jairzinho, até fiz uma frase de efeito aí, eu acho, parece que o furacão da Copa não tinha passado ainda, né? Porque ele foi o furacão, né? Sim, furacão da Copa. E ele conseguiu isso aí. Presidente, o que dá para falar do Ipiranga hoje em dia? Muito bem, hoje nós seguimos contando a história, escrevendo a história, né? Aquilo que será registrado daqui a alguns anos. Então, o Ipiranga conquistou o seu 5º acesso, né? Está de volta à primeira divisão do futebol gaúcho. A gente acredita que, pelo nível de grandeza que o clube tem e a estrutura que tem, nunca deve sair dessa divisão, embora o Campeonato Gaúcho seja um campeonato bastante complicado, poucas equipes, poucos jogos e muito seletivo, né? Mas, enfim, é o lugar natural que o Ipiranga merece estar. Então, tivemos aí a oportunidade de colocar o Ipiranga de volta no seu devido lugar e agora estamos aí brigando na Série C do Campeonato Brasileiro. É o 5º ano consecutivo que o clube participa desse certame nacional, né? Nós tivemos o nosso acesso em 2015, 2016 foi o nosso primeiro ano nesse campeonato e o ano passado chegamos aí às portas de talvez acender uma Série B nacional, que seria algo fantástico, né? Tivemos no jogo decisivo, no jogo colocamos mais de 20 mil torcedores para torcer pelo Ipiranga, sem a presença da dupla Grenal. Isso é muito difícil nos dias de hoje, né? Então nós tivemos 20 mil torcedores verde e amarelos empurrando o Ipiranga contra a equipe do Confiança, da capital lá do estado de Sergipe, a cidade de Aracaju, mas infelizmente não fomos vitoriosos, né, nesse jogo, que era um jogo de mata-mata, 180 minutos, fomos derrotados lá em Aracaju por 1-0 e empatamos em 1-1 na nossa casa, né? Senão hoje estaríamos já numa Série B nacional. Mas esse ano aqui viemos fazendo um campeonato consistente, temos uma equipe mais madura, uma equipe mais experiente, e como a gente comenta, né, pela primeira vez realmente nós entramos com condições, com estrutura, com planejamento para conseguir um acesso talvez da Série C para a Série B, uma vez que nos outros 2 anos da nossa gestão nós estávamos numa 2ª divisão. Então você monta a equipe pensando no acesso, que é extremamente importante. Se não houver no Campeonato Gaúcho, praticamente é impossível você conseguir se manter minimamente numa Série C. Esse ano aqui nós tivemos a oportunidade de montar uma equipe para a Série A do Campeonato Gaúcho, com atletas com características de primeira divisão, e manter essa equipe para a Série C, trazendo reforços pontuais, diferente dos anos anteriores. Então, estamos bastante confiantes que a equipe possa vir a fazer uma boa campanha aí e que seja exitosa ao final dessa caminhada. Embora há muita caminhada pela frente, há muito
se percorrer. Quantas rodadas são mesmo na Série C? 18, né? 18 na fase classificatória e mais 6 no quadrangular. 18. 24 jogos no total para o Nós estamos em... Próximo fim de semana termina o primeiro turno. Depois... Que o Ipiranga é o líder hoje. Isso mesmo. Para o nosso torcedor ter uma ideia, hoje o caminho é muito longo. Faltam 16 jogos para um possível acesso à Série B. Então tem muita água para rolar embaixo da ponte e a gente tem que manter os pés bem no chão, embora a campanha nessa primeira fase do Campeonato Brasileiro tenha sido realmente muito boa e a gente esteja muito contente com o que a equipe vem produzindo. Eu tenho recebido muitas perguntas de pessoas assim que de repente não têm acesso direto ao clube, né? E é como a gente é da imprensa, as pessoas pedem, até de outros centros aí e tal. Como é que o Ipiranga está se mantendo, né? Como é que o Ipiranga está fazendo? Quem é que está bancando? Como é que não sei o quê? Porque em função dessa pandemia toda e tal, né? E a meu ver, observando de longe, os resultados eles comprovam isso. Na medida que o Ipiranga foi anunciando fulano de tal, eu digo, puxa vida, o Ipiranga acho que vai montar um grupo, um dos melhores. Né? E os resultados vêm mostrando que, de fato, parece que o técnico acertou a mão aí. Bom, Odi, essa pergunta a gente se faz todo dia também. Como que nós estamos conseguindo manter as contas em dia e principalmente a folha salarial, né? É um desafio diário e uma dificuldade diária também. Para você ter uma ideia, o nosso planejamento inicial do ano era até esse mês de final de setembro, início de outubro, antes da pandemia, né? Então, o nosso orçamento previa recursos até aqui. Se nós estivéssemos no período normal, a essas alturas do campeonato, ou nós já teríamos subido para a Série B do Campeonato Brasileiro, ou nós estaríamos disputando fora do campeonato, ou disputando aí a fase final aí da competição. E agora nós vamos estender por 4 meses esse período de disputa. No mínimo, se não classificarmos para as finais, nós vamos até o dia 6 de dezembro. Mas e os contratos? A questão, os jogadores que chegaram... Eu fiz um contrato até o final de 2020. Isso. Os nossos contratos, então, os jogadores que vieram depois, hoje é um total de 9 atletas, ele já tem contrato até o final da Série C, alguns inclusive até o final do Gaúcho do ano que vem. A gente já está preparando a equipe porque as competições vão se grudar, né, uma na outra. Agora os atletas que estavam aqui, os contratos deles vão até dia 4 de novembro, então todos eles a gente está conversando, iniciou as conversas agora pela questão da renovação desse contrato. Na verdade é prorrogação do contrato que você fala, né? Sim. A gente acredita que vai ser exitoso aí, até pode ser, e isso é uma realidade, que nós viemos a perder algum jogador pela excelente qualidade que está acontecendo. Não dá para descartar, digamos que esse problema pode estar sendo enfrentado pelos outros clubes. Sim, é evidente. Também. Mas esse é um problema bom, né? Que bom que os outros olham para o nosso time e enxergam bons atletas aqui com o nível de levar. O pior seria o contrário. Naquele time lá não tem ninguém que me serve. Né? Então, é uma briga diária para manter as contas em dias e também uma briga diária para manter o nosso grupo. Por isso a gente pede para a nossa comunidade que nos auxilie. Né? Nós precisamos que os sócios que estão com a gente, apesar de não poderem estar assistindo aos jogos, mantenham os seus pagamentos, mantenha a sua associação para que a gente possa manter a nossa folha também. Quem ainda não é sócio, venha se associar com a gente, né? Venha nos apoiar. O ano que vem, quem sabe, você vai poder assistir jogos de altíssimo nível da Série B do Campeonato Brasileiro. Compre os nossos produtos licenciados, nós temos uma série de produtos licenciados nos mercados aí da cidade e região, isso nos ajuda com royalties. Os empresários da cidade que nos apoiam, nós temos vários níveis de patrocínio, né? O patrocínio âncora nas camisas, os patrocínios de placa e mesmo troca por materiais, isso também é importante para nós, né? Quero aqui agradecer aos restaurantes da cidade que nos dão refeições, o Valmor vai um por um lá e pedir, né, para o pessoal colaborar, nos ajudar, é tudo na parceria realmente hoje. Assim, o clube ele é construído pela comunidade,
né? O salário do Adilson é zero, do Valmor é zero. Na verdade, nós colocamos o nosso tempo, algumas vezes o nosso dinheiro, todos os nossos diretores são assim, né? E o clube não é nosso, nós vamos passar. O clube vai ficar assim como o presidente Abal trabalhou lá na década de 60 e 70, junto com o Hermes Campagnolo, com o Gladstone Mártico, com todo aquele grupo maravilhoso lá que puxou a construção do Colosso. Eles passaram e o clube ficou aí para a comunidade e está continuando a escrever a sua história. Então hoje nós precisamos do apoio da comunidade para poder manter a nossa folha até o final aí de janeiro e conseguir um acesso à Série B. O Valmor tem uma lista aí de, não sei, que ele trouxe do que você me permite? Vamos. Talvez muita gente não saiba. O último jogo. O papel realmente não tem a oportunidade de. O tempo nós temos. Umas curiosidades que eu pensei aí, alguns livros, inclusive, dados teus aí. O último jogo no Estádio da Montanha foi dia 19/6 de 70. Campeonato Gaúcho, Ipiranga 0, 14 de julho 0. E o primeiro jogo oficial do Ipiranga no Colosso da Lagoa foi no Campeonato Gaúcho de 71, que foi também o meu primeiro jogo. Aí a turma dos amigos convenceram minha mãe, e aí a partir daí... Mas a tua mãe era mãe de... Não, é aquelas mama italiana, né? Muito rígida. Sim. 50 anos aí em janeiro, vou fazer dentro do estádio lá. Foi 24 de janeiro de 71, Ipiranga 3, Santa Cruz 0. Então, umas curiosidades aí. Sim. E a outra, fato importante, que é o Dionísio Sganzella, ele veio com esse plano com a ideia lá de São Paulo. Ele viu os clubes lá fazendo isso, montando ótimos times, e trouxe aqui para Erechim. Dando certo aqui em Erechim, outras cidades copiaram. Uma delas foi o Gaúcho, o 14 de julho, e o estádio do Jacone foi construído também com esses planos aí. Foi inaugurado em 72, 73 o estádio Alfredo Jacone. Só que, fim de 69, o governo federal na época proibiu esses planos. E aí faltou um pouco de recurso para o Ipiranga e para o Gaúcho, o 14, faltou total. Inclusive, vou te mandar depois por WhatsApp, a ideia do Ipiranga não era só o estádio, né? O Colosso da Lagoa em si. Ia ter um ginásio de esportes e piscinas, inclusive cada quadra de tênis. Era muito amplo. E também no centro da cidade, aí na rua na Alemanha, eles tinham a ideia de construir um hotel. Só que com o plano foi interrompido, infelizmente essa parte não houve. Senão hoje seria um complexo muito grande de Ipiranga. Seria uma dor de cabeça maior para o Adilson administrar, né? Já é difícil manter um time, imagina um complexo esportivo e um hotel. Mas era uma ideia extremamente arrojada. E outro fator, assim, que foi quando lançaram os planos, em pouquíssimos meses, 10 mil títulos foram vendidos. Impressionante isso. Isso é uma coisa a ser elogiada. E 100 sócios, torcedores, fanáticos, compraram à vista para comprar o lote. Então foi comprado uma chácara, e em seguida foi comprada uma segunda, totalizando em torno de 55 mil metros quadrados a área inicial que o Ipiranga tinha. Naquele fim de mundo que chamavam, né? Inclusive o desnível era muito acentuado, de uma rua precária que tinha, onde que tinha o Colosso ali hoje, que era uma lagoa, né? Por isso que Colosso da Lagoa. Outro fato interessante é que do seminário Nossa Senhora de Fátima até o Ipiranga, a prefeitura municipal na época, se eu não me engano, acho que não era Chico Pinto. Eduardo Pinto. Chico Pinto era do frigorífico. Autorizou a Ipiranga a fazer um nivelamento da sede. Era ao prefeito, é isso? Isso, prefeito. Eduardo Pinto. Era Eduardo Pinto, né? Isso. Então, o dinheiro público que houve... Ele autorizou, mas o Ipiranga que teve que bancar. O Ipiranga bancou tudo, isso é um fato importante. O único dinheiro público, vamos assim dizer, foi o empréstimo das patrolas, que era chamado na época. O resto foi todo o dinheiro do Ipiranga. Não houve nenhum outro recurso municipal, estadual nem federal. Foram todos recursos bancados pelo Ipiranga. Inclusive essa parte de nivelamento da Avenida 7 de Setembro, que não tinha, né? O 7 ia até o atual praça ali do Corpo de Bombeiros. Depois eram matos ainda. Na frente, no estado de Ipiranga, tinha os amigos lá meus, a família Tosati, que criavam suínos ali, porque era interior, era colônia. Então, vê como é que era a situação. Então, são vários fatos assim, relevantes dessa construção de Ipiranga que quem começa a ler a história fica admirado. E de Atlanga não houve muitos. Infelizmente, dentro do Colosso da Lagoa foram apenas 11 oficiais.
Houve 2 amistosos e 11 oficiais. Dos 11 foram 8 vitórias de Ipiranga, 2 empates e só uma derrota. Por coincidência, o último Atlântico ganhou do Ipiranga 3-1 lá. Nesse aspecto, eu acho que é importante destacar essa questão que o Valmor coloca, né, do estádio ter sido construído com recursos próprios e não recursos públicos, né? Esse é uma honra para nós, pelo fato do estádio ser nosso, mas também é um peso bastante grande, né, hoje. É um estádio com 50 anos de existência e que exige muita manutenção. Pois é, como é que é feito essa coisa? Porque, digamos, quem tem uma casa, sabe, tem que estar toda hora, tem que estar soldando um portão, pintar um muro, tem, né? E o estádio não é diferente, nós temos que fazer pintura, nós temos que fazer reformas, nós temos questões hidráulicas que tem que se resolver, questões de esgotamento, são questões básicas de infraestrutura que tem que ser mantidas num estádio de 50 anos, né? E isso nos custa muito. Muitos falam da trajetória do nosso vizinho chapecoense, grande parceiro da gente aqui. O estádio Índio Condá é do município. Né? Todos os custos dos jogos, por exemplo, são bancados pelo município. São funcionários do município, as questões estruturais são deles. A busca de recursos, por exemplo, eles trocaram a iluminação agora há pouco de um ente federal para um ente municipal. A transferência de recursos é tranquila, porque é pública. Agora, para nós captarmos recursos públicos, é muito complicado, é muito complexo, né? Não vai nenhuma crítica aos vizinhos, pelo contrário, né? Estamos elogiando toda a estrutura que eles têm, mas só para a nossa comunidade entender o peso que é você manter um estádio com 50 anos e o orgulho que a comunidade deve ter disso, né? É bacana ver as pessoas quando vêm visitar os seus parentes aqui em Erechim, o primeiro lugar que eles param é no Colosso da Lagoa, é olhar a placa do gol 1040 do Pelé, dar uma olhada no gramado, e que bom que as pessoas se orgulhem, continuem se orgulhando realmente, porque o clube merece. Nós vamos ter que fazer o último intervalo. O nosso programa tem um oferecimento da Unimed. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. E Sicredi, traga sua poupança para Sicredi e veja como é mais negócio poupar aqui. Sicredi, gente que coopera, cresce. Nós já voltamos. Seja lá o que você quer vender ou comprar, Sicredi Conecta é uma vitrine virtual exclusiva para os associados do Sicredi. O aplicativo é fácil de usar e não tem taxa para comprar ou vender. Aqui você encontra serviços e produtos novos e usados. Para quem vende, é uma oportunidade para novos negócios. E quem compra, coopera com a economia local. Baixe o Sicredi Conecta e comece a usar hoje mesmo. Para comprar, vender e cooperar. Conecta aí. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Somos uma cooperativa de médicos e nos unimos porque temos comprometimento com a vida. Eu busco dar sempre a empatia. Eu me sinto bem, né, em poder ajudar, em saber que a cada dia eu dou o meu melhor. Para mim é mais do que um trabalho, é um propósito, uma missão. Nossa relação com os pacientes, né, sempre foi de doação e esse momento mais ainda. Ela segurou na nossa mão e aí ela falou, eu achava que eu estava sozinha, mas vocês estavam comigo. Então isso foi muito importante para a equipe, né, saber que ela entendeu esse acolhimento. Quando a gente fala assim, o senhor está de alta, ele vibra de uma forma que não tem explicação. Não há como não se sensibilizar diante de histórias e de olhares que depositam em nós tanta confiança. A palavra confiança ganhou um peso muito importante, porque a relação médico-paciente, ou médico-familiar, ela está tendo que ser a base do telefonema, a base da chamada de vídeo. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Essa é a nossa vocação. É o nosso jeito de cuidar. Superar este momento juntos.
Esse é o plano. Unimed. Muito bem, nós estamos de volta aqui hoje falando, olha o que nós já falamos sobre o Ipiranga aí, coisas dos 50 anos, e estamos então com o Valmor Vans, que é diretor social do clube, e o Adilson Stankiewicz, que é presidente do Ipiranga. Presidente, futebol é futebol, o Ipiranga está liderando uma Série C, e agora ele está folheando ali e eu vi que tem ali uma cena, tem umas fotos de grenais. Que beleza, isso, né? De grenais. O que eu queria dizer? O Ipiranga pensa, até que ponto o Ipiranga pensa numa Série B? Nós pensamos muito seriamente hoje. Primeiro porque há possibilidades reais. Você está numa Série C, o natural é você buscar esse objetivo, né? Estar numa Série B. A Série C do Campeonato Brasileiro, para o nosso torcedor compreender, ela não dá recursos. A Série C é custeada pela CBF, então as nossas viagens e hospedagens, quando nós estamos fora de Erechim, são pagas pela Confederação Brasileira de Futebol. No entanto, recursos para que nós possamos manter a folha, as nossas despesas, não são dados pela Federação para a Série C do Campeonato Brasileiro. Muito diferente do que é uma Série B. A Série B toda ela é televisionada, né? E você está entre os 40 maiores clubes do país do futebol. Então a visibilidade do município, a visibilidade da região é muito grande. A cada 15 dias há uma delegação de pelo menos 50 pessoas chegando, ocupando hotéis, restaurantes, a estrutura da cidade. Quando vem clubes de massa, né? Hoje nós temos, por exemplo, o Cruzeiro, que é um dos grandes do futebol brasileiro, está na Série B, né? Quando vem o time desse porte para uma cidade como Erechim, além de todo esse staff, todo esse grupo ligado à parte profissional de futebol do clube, vem os torcedores juntos, né? E isso tudo movimenta a região, movimenta a cidade. O clube de futebol em si recebe em torno de 10 milhões de reais. Então são 6 a 7 milhões mais ou menos de recursos de televisão e mais os patrocínios vinculados a isso. Dinheiro que em 96 anos o Ipiranga nunca viu, digamos. Exatamente, um orçamento que nós não temos nem perto disso, né? O que poderia nos viabilizar realmente para o futuro. Ficar em uma boa temporada numa Série B realmente mudaria o patamar da equipe. E além de mudar o patamar da equipe, também auxilia em muitas questões da nossa cidade, da nossa comunidade. Nós temos aí um aeroporto que está tentando retomar voos, né? Uma questão logística de infraestrutura. Com certeza, um time de futebol na Série B ajudaria a alavancar esse tipo de sonho que nós temos. Entre tantos outros, é só ver o que a Chapecoense faz, falamos antes da Chapecoense, o que a Chapecoense faz para a nossa vizinha Chapecó. Não tenho dúvida que muito do desenvolvimento de Chapecó nos últimos anos se deveu também ao time de futebol, né? Então é muito mais do que paixão, é muito mais do que esporte, também é um negócio importante para toda a nossa região. Não podemos falar de Ipiranga sem deixar de falar dessa pessoa fantástica, né? Que está aqui nessa foto, que você está enxergando aí, que é o seu Chico Pungan. Nós falávamos antes, você disse que o seu Chico que te vendeu o... Não, ele me falou o preço. O preço, e você comprou, né, o bloco então de ingressos para o Festival de Inauguração de 66 cruzeiros, era isso? Exatamente. 6 pagamentos. Muito bem. Eu paguei em 6 vezes. Mas são pessoas como o seu Chico que fizeram essa história que a gente tem que lembrar e homenagear, e os filhos dele estão com a gente até hoje, né? O Leandro e o Fernando. O Fernando é nosso diretor de patrimônio, está lá com a gente, a família da Alprá, a família Pungan, fazem parte da história do Colosso desde o seu início. E tantos outros, né? Como o seu Tedesco, hoje está o Renan, o Luciano, o Teodoro Tedesco foi o fundador. São tantas famílias tradicionais aqui na nossa cidade que fizeram a história desse clube maravilhoso. O que o Valmor trouxe mais aí? Tem uma partitura aí? O que é? Nós estávamos programados para o dia 5 de setembro, agora que passou, a fazer um grande evento dos 50 anos no Colosso. Mas em função da pandemia, a gente vai adiar para quando liberarem os espaços públicos para a gente fazer o evento. E eu resgatei o hino do empreendimento do Ipiranga. Isso eu acho que ninguém sabia que existia. Eu consegui através do filho da minha professora e talvez tua professora, Terezinha Becker de Lélio, professora de inglês no Montovani.
Eu acho que deu aula para metade da cidade, acima de 45 anos, com certeza. E ela resgatou, o filho dela resgatou, o Flávio Becker de Lélio, resgatou esse hino de 1970. Ele foi digitalizado, foi produzido, não sei os termos certos técnicos, pela Orquestra Sinfônica de Erechim. Então ele está pronto. Quando surgir esse evento, quando for liberado, nós vamos fazer um evento bonito para marcar os 50 anos do clube, que vale a pena. Pensa em retomar, digamos, essas homenagens aí mais abertas, assim, Isso era para ter sido nessa época, né? Mas infelizmente aconteceu isso, então no que liberar, a gente vai se reprogramar para fazer lá no Centro Cultural 25 de Julho com a orquestra. Vamos fazer essa homenagem ao Colosso da Lagoa e essa autora do hino, que ela é autora também do hino de Gaurama. Vamos convidar ela para vir para cá, para fazer uma saudação, uma homenagem a ela. Então, essa é a informação que eu estou recebendo hoje aqui, em primeira mão. É original. E original aqui. Tem 50 anos essa partitura. Sim. E essa família aí também é uma família bastante piranguista. O esposo dela falecido também é uma pessoa muito conhecida na cidade, seu Paulo da Farmácia Erechim. Quem não conheceu o seu Paulo da Farmácia Erechim? Ele participou da construção, ele era também da equipe lá de vendas. Então é uma família tradicional, todos os filhos são ipiranguistas. O Flávio mora em Porto Alegre, mas é sócio de Ipiranga. Faz prazer, tem questão de ser sócio e colaborar com nós. Então também é uma história bacana que foi resgatada. Uhum. O senhor entende, presidente, que o Ipiranga aos poucos vai se desprendendo, digamos, claro que tudo depende de dentro do campo também, né? Vai se desprendendo um pouquinho desse grupo mais seleto do futebol do interior, digamos, afora Brasil de Pelotas e Juventude, que estão na Série B, porque hoje tu liga as rádios e não adianta a gente dizer, passa tudo lá por Porto Alegre, né? Mas se ouve falar, assim, meio que seguidamente. Na Série C, Ipiranga abre o placar com não sei o quê, né? Tu já não ouve isso de outros, não vou citar aqui, de outros clubes aí, você só vai ouvir falar no próximo campeonato nosso aqui, né? Isso, como é que está, digamos, o ambiente entre a direção, o conselho, o pessoal? Acredito que esteja bastante tranquilo e todos fazendo seu trabalho, né? O conselho tem um papel importante dentro das ações do clube, de fiscalizar as ações da diretoria executiva e também nos apoiar, né, nas ações que nós temos feito. Quanto à posição que o clube ocupa hoje de destaque nacional, o Ipiranga é o 51º clube do ranking nacional, né? No estado, nós só estamos atrás desses que você citou realmente. Nós estamos atrás do Grêmio, do Internacional, do Brasil de Pelotas e do Juventude. Esses têm posições à frente de nós no ranking e nós somos a 5ª força do estado, né? Isso é bacana, né? Também, por oportunidade aí por ocasião dos 50 anos do Colosso e também por sua orientação, fui visitar o Arquivo Histórico Municipal e pude ler então as notícias da época, né? Foi trazida a sede da Federação Gaúcha aqui para Erechim, né? Na época era o Rubens Hofmeister, o presidente da federação, e houve muitas notícias sobre essa transferência da sede, muitas entrevistas do presidente do STJD, do presidente da Federação Gaúcha, do seu vice-presidente, visitando as instituições, as rádios, os meios de Erechim e falando sobre o Ipiranga, o que eles imaginavam do futuro do Ipiranga com a construção da CBD, que era a CBD na época, né? CBF isso, hoje. Do CBD. O que o Rubens Hofmeister falava? Que o Ipiranga seria a 3ª força do estado com esse estádio maravilhoso que estava construído, com essa história que estava construído. Quem sabe nós estejamos indo para esse rumo, né, hoje? Por que não sonhar? Né? Vamos honrar aquilo que as pessoas fizeram, construíram e vamos pensar grande. Pensar grande ou pensar pequeno dá o mesmo trabalho. Então vamos pensar grande sim. Vamos para frente. Vamos rapidamente. A estruturação do Ipiranga nos consulados aí, como é que está? Hoje nós temos 9 consulados e estamos em conversação com mais uma aqui do Alto Uruguai, a Aratiba, né? O rapaz está interessado. E eles são muito importantes, esses consulados. Além de divulgar o Ipiranga na sua comunidade, conseguir novos sócios, novas empresas para participar do Clube de Vantagem Sócio Canarinho, que
que é um evento, é uma contribuição que os clubes dão para os sócios terem um desconto nas redes de empresas, lojas, supermercados, farmácias, postos de gasolina. E são 9 pessoas de confiança que estão sempre colaborando com o clube em todas as ações que o presidente solicitar e eu também solicito. Então basicamente são 9 difusores do Ipiranga na cidade. Sim. A ideia é a gente ir avançar para outros municípios. Presidente, nós teremos muita coisa para falar, o senhor tem 1 minuto e meio ainda, o senhor fica até quando? Nosso mandato ele vai até dezembro do ano que vem, de 2021, então temos pelo menos mais uma temporada ainda à frente da gestão do clube. Obviamente que se afastar, nunca nos afastaremos. Mas são mandatos sempre de 2 anos? Sim, são de 2 e estamos no 2º mandato, que é o que permite o nosso estatuto, né? Então vamos completar 4 anos à frente do clube em 2021. Como a gente falou, né, Aldi, é um clube grandioso, um clube que tem sonhos, que tem aspirações, mas que precisa do apoio da sua comunidade para continuar existindo, para continuar galgando posições nos rankings da CBF, principalmente trazendo emoção, trazendo alento aí para o coração das pessoas, né? Destacar aí essas ações, como o Valmor falou, o nosso programa consular é um programa extremamente importante, porque mostra para a comunidade regional que o Ipiranga é da região. O Ipiranga não é de Erechim. O Ipiranga é de Erechim, é de Viadutos, é de Marcelino Ramos, é de Campinas do Sul, enfim, é de todo o Alto Uruguai. E nós queremos realmente que o nosso torcedor regional também nos abrace e esteja aí com a gente. É o clube que representa a região, é o clube que vai trazer alegria para você e para os seus filhos. Você vai poder ver os astros em campo desfilando e sentir a emoção do verdadeiro jogo de futebol. Para não esquecer, não ser injusto, nós temos um consulado em Caxias do Sul. Oxe. Um grande parceiro nosso, Sérgio Salve. Além de todos os nossos cônsules, uma saudação especial a todos eles. Ok, eu agradeço ao presidente, ao Valmor, enfim, parabéns à família ipiranguista e a todos aí de casa, boa noite e até uma próxima. Qual o tamanho dos seus sonhos? Eles precisam de um espaço maior para que possam crescer ainda mais? Ou, quem sabe, eles precisam de um novo ambiente para se desenvolver? Já sei, chegou a tão esperada hora de dividir esse sonho com alguém. Ou então, seus sonhos precisam de um cantinho confortável para recarregar as energias. Para todas essas opções, a Sicredi Unestados é a parceira certa para realizar. Através do nosso crédito imobiliário, queremos ver os seus sonhos ganhando forma de lar.